Fala, rapaziada, tudo certo? Estamos começando mais um Cito Diz, podcast Floripa. Aqui é Felipe Socini, sou um dos apresentadores. Estamos começando o nosso 6º programa, Danilão. É verdade, 6º programa. Queria agradecer ao pessoal que tem visto nossos programas, né? Os ouvintes também, que a gente está no Spotify. Se puder seguir o nosso canal lá no YouTube, Cito Diz, a gente agradece. É isso aí. Então hoje, pela primeira vez no programa, a gente vai estar trazendo a presença de uma pessoa que vai estar falando sobre a vida dela, né? De um atleta, velejador. Vou passar, como sempre, um pouquinho para vocês aqui do currículo dele. Ele teve 2 Olimpíadas na carreira como atleta em Beijing e Londres, 2 Olimpíadas como coach nas Olimpíadas do Rio e Tóquio. Foi número 2 do ranking mundial em 2012, vice-campeão no Pan-Americano de Lima, no Peru, medalha de prata na Copa do Mundo 2 vezes, heptacampeão brasileiro e tetra sul-americano, deixa eu pegar um fôlego, pai da Clarinha, marido da Paola, formado em engenharia ambiental na Federal e se formando agora em educação física, estando na última fase. Hoje eu tenho a honra e o prazer de receber aqui o meu grande amigo e atleta Bruno Fontes. Bruninho, chuleta, como a gente costuma brincar, o programa é todo teu, amigo. Dizer que é uma honra estar falando contigo, né? A gente que já conviveu muitas horas de trabalho árduo e de disciplina, porque o esporte ele não deixa tu ser o segundo para ter uma carreira longa. Tu tem que ser vencedor e tem que estar sempre superando todos os adversários, né? Não é como uma profissão, medicina, nutrição, advogado, onde tu pode ser muito bem sucedido e não ser um campeão. Então tu conviveu muito comigo, tu sabe da minha jornada, então hoje é um prazer estar fazendo parte dessa tua nova empreitada aqui e contar um pouquinho da minha jornada, que quando eu olho para trás, muitas vezes eu não acredito no quanto que eu já fiz também. Isso aí. E, cara, das primeiras memórias que vem na cabeça, assim, toda vez que eu penso no Bruno como atleta, né, eu penso, hoje eu consigo perceber mais ainda do que na época em que a gente trabalhou e conviveu muito junto, sempre foi a determinação, né, disciplina. O Bruno foi sempre um cara, na minha visão, um pouco à frente dos outros em relação à parte profissional, em relação a... Ele fazia o marketing, ele fazia a corrida para buscar patrocínio. Então era um cara que fazia N atividades fora o fato de simplesmente ter que entrar na água para estar velejando, né? E naquela época eu não entendia tanto, né? Porque a gente vai desenvolvendo. E hoje eu vejo que, cara, o Bruninho há 20 anos atrás já corria atrás de patrocínio e fazia muita coisa. Então, cara, vai ser muito legal poder estar falando sobre a tua vida, tua carreira, tuas características, tá bom? E, cara, vamos começar com aquela pergunta clássica, né? Como é que tu te envolveu com a vela, né, cara? Como é que começou isso aí, assim? Cara, quem é antigo aqui na ilha, né, tem muitos anos, sabe que éramos frequentadores do LIC, do Lira, do 12, do Paula Ramos, clubes da Sociedade Florianopolitana, né, da Manezinha. E a minha família era sócia do Lagoa Yacht Club, isso em 1985, 6. E aí em 87 um primo meu acabou entrando numa escola de vela do Lagoa Yacht Club. Eu sempre fui um guri que sempre me destaquei em vários esportes. E acabei entrando na escolinha de vela por ser muito próximo do meu primo. E aí começou a paixão pelo esporte, pela vela, que é um esporte desafiador como tantos outros, mas tem a questão da natureza e tu tem a questão da tua tomada de decisão. A gente fala em inglês, é um esporte de make decision, tem que estar tomando decisão todo o tempo. O vento vem dali, como é que eu vou me posicionar, a corrente, o adversário. Então sempre me chamou atenção a possibilidade de eu estar tomando novos rumos a todo momento de velejar, e aquilo me desafiou e foi um esporte que começou a formar a minha carreira, assim, e o meu perfil, a minha história como homem, assim, porque comecei a viajar muito sozinho. Então, não por tradição familiar, mas por uma influência de um primo e pela tradição dos clubes, eu acabei sendo introduzido nesse esporte. E o legal que a gente percebe é que vários dos amigos que tu fez lá no começo ainda são muito amigos teus hoje, né? Então a vela não te deu só um esporte, te deu uma carreira, mas a quantidade de gente que eu lembro, assim, de pessoas que velejavam contigo e ainda hoje estão contigo é muito grande, né? Então a possibilidade de ter feito essas amizades foi legal, né? Eu acho que o esporte, o mais legal do esporte
são as comunidades que tu cria, né? E o network é a palavra tão da moda não, tão atual, que te abre oportunidades, que te dá novos caminhos. O esporte, ele faz esse network ser muito sólido, né? Então, se tu tem um amigo no esporte e aquele amigo te pratica, tu sabe que tu vai quase poder confiar 100% nesse cara, porque esse cara tem valores de esporte, né? De disciplina, de dedicação. Então, e hoje, um dos meus maiores trunfos, não, a palavra que eu mais me orgulho da minha carreira é poder pegar o telefone ou o celular, mandar um e-mail para qualquer continente, qualquer país onde eu já pisei, eu tenho amigos. Então, seja na China, seja na Turquia, seja na Rússia, seja nos Estados Unidos, eu tenho amigos, e tudo isso por causa do esporte. Um esporte que começou lá em 87, mais de 30 e tantos anos praticando. Então, no momento que a gente está hoje tão difícil, a vida tão cheia de caminhos, o esporte, como pai, eu faço questão que a minha filha pratique o esporte, não seja atleta, mas tenha a vivência das dificuldades e da comunidade que o esporte pode, o network pode abrir na vida de qualquer pessoa. Ô Bruno, o Sul aqui, ou Floripa em geral, é o celeiro de atletas de vela, assim, ou o Rio de Janeiro também? É bem diversificado. Se tu for pegar historicamente as medalhas, a vela é um esporte, se não o mais vitorioso por possibilidade de medalha. A gente tem a família Grael, que é o grande representante da vela nacional, e aí tem o Robert Chide, a família Grael do Rio, Robert Chide de São Paulo. Daí tem apesar de não ter mar, Porto Alegre tem 2 clubes de tradição muito forte, os Jangadeiros, Veleiros do Sul, que tem bastante atletas que tem grandes resultados. Tem aqui Santa Catarina, tem o meu nome, o André Fonseca, que é um cara que já fez Olimpíada, Volta ao Mundo. E também tem o Nordeste, é bem diversificado essa questão de o brasileiro poder velejar o ano inteiro, coisa que um europeu não pode velejar tanto por causa do inverno rigoroso. Eu acho que acaba ajudando. A gente não é um esporte de números tão maçante, assim, um esporte de base, com bastante praticante, mas a gente tem qualidade apesar da pouca quantidade. Voltando um pouquinho, assim, falando ali do teu início na vela, em que momento, assim, que essa brincadeira, que tu começou a ver assim, puxa, cara, tô gostando disso aqui, eu acho que, cara, dá pra eu... Ou em que momento tu começou a sair simplesmente do lazer e começou a competir com um pouco mais de frequência, assim, e começou a sentir que tinha o gosto disso aí, já, né? Fala também do incentivo da família, né? Sim. Quando aconteceu isso daí? É bem engraçado. Quando pequeno, no nosso tempo, a gente brincava muito na rua, né? Futebol na rua, brincar de esconder. Eu lembro que eu ficava morava no Pantanal e podia ficar nas quadras da universidade, podia ficar brincando na rua. Eu lembro quando pequeno, eu sempre falava para meus amigos, assim, isso em 80 e tantos, eu falava, no ano 2000 provavelmente os carros vão voar, porque tinha aquela história De Volta para o Futuro. Sim. E eu quero estar numa Olimpíada. Era um sonho pessoal, né? Então eu sempre fui um cara que me destaquei no tênis, no jiu-jitsu, na capoeira, no futebol. Apesar de não ser tão habilidoso como o Felipe. Eu já fiquei aqui mesmo. Eu era um cabeça de área que incomodava. Então eu sempre me destaquei em muito esporte. Só que a vela sempre foi o meu guia. Então... A partir daí as coisas foram acontecendo naturalmente. Eu sempre fui um cara que fui tendo resultado e uma coisa foi somando com a outra. Só que eu queria tanto estar numa Olimpíada, só que a minha carreira ela é muito pautada por ser a sombra do Robert Chide, né? A partir do momento que eu me dediquei e queria. Só que eu queria tanto, cara, que praticamente ele dizimou a categoria no Brasil e eu fiquei ali, cara. Esse cara, uma hora eu vou ganhar dele ou uma hora esse cara vai parar. Então, como foi naturalmente, mas eu sempre quis estar numa Olimpíada e o meu pai, ele sempre foi meu maior incentivador, né? Eu lembro que a minha mãe no começo tinha muito receio pela cria, o filho tá no meio do mar, podia dar uma porrada de vento sul, o barco quebrar e tu acabar se perdendo e tal. Mas o meu pai sempre me levava. E eu lembro de eu subir o morro na lagoa e descer, a gente velejava muito no líquido, e meu pai falava, tá, como é que vai ser hoje? Pô, acho que vai ser bom, não. Meu pai falava, não. Fala positivo, tu vai ganhar as regatas hoje e tu vai conseguir. A partir do momento que eu comecei a externar
a palavra, assim, apesar de talvez não ser o melhor, mas externar que eu acreditava em mim, as coisas começaram a acontecer. Então a família, a imagem do meu pai foi muito forte, porque ele foi o grande incentivador e deu esse norte para mim, assim. Seu Fernando, e que características tu acha que de pequeno, além desse incentivo do teu pai, o mindset, né, que ele começou a criar em ti, né, essa coisa do pensar positivo, de te imaginar, né, lá em cima do pódio, que características que tu acha que já vem contigo de pequeno, que tu acha que facilitaram para ti no esporte, assim? Não sei se facilitaram, nunca é fácil, né? Mas tem coisas que de repente a determinação, essas coisas como tu tá conversando, assim, né? Eu sempre fui, como eu falei, eu sempre fui um cara polivalente na turma. Não era o melhor, mas era praticamente um líder na sala e eu me destacava em todos, assim. Eu não sou de um esporte de habilidades finas como um skate, um surf, ginástica, muito manobra, mas sempre fui um cara de esporte de base, de pegada, de força. E as coisas foram acabando resultando, e eu acho que essa intensidade pelo meu esporte ser mais de força, apesar de na vela ter muito raciocínio, saber colocar, ler o vento, ler as nuvens, ler o mar, ler a estratégia do oponente, como é que tu vai se posicionar quando um cara vai para um lado, vai para o outro, que é um esporte até difícil de entender quando o cara tá vendo de fora. Mas eu sempre fui um cara que sempre queria mais. Até hoje eu tenho meus mantras e quando eu olho para trás, cara, isso era eu não tinha palavra que guiava a minha vida. Hoje eu tenho lá, eu gosto de falar para mim, para os meus atletas, até quando eu tive um momento, já caminhando bastante, um momento chave na minha vida que eu sempre perdia pro Robert Scheid, né? E ele vinha, voltava, eu ganhava um campeonatinho ou outro, mas de 10 ele ganhava um. E aí chegou uma seletiva pro PAN. Eu falei, cara, esse campeonato eu não vou perder. Esse campeonato eu não vou perder. Eu falava pra mim, eu não paro, eu sou campeão. Eu criei I don't stop, we don't stop, we don't stop. Sem reclamar, não mimimi. E aí criei meu mantra, eu acho que desde pequeno já tinha essa força interior que foi sendo lapidada muito porque eu querer e aí ter essa disciplina, e as coisas foram acontecendo em passos curtos, porque quando tu vê muitos atletas tipo Guga, atletas que dão vitórias muito grandes, muito fáceis, não são atletas que têm carreiras muito longas, apesar do Guga ter tido a lesão e tal. Mas eu acho que caras que têm muita longevidade no esporte são caras que tiveram uma carreira menos vitoriosa que outros e tiveram muito mais tempo para tentar chegar ao topo, e depois chegaram, já sabiam o caminho das pedras e, apesar de ser difícil, continuavam. Uma coisa que é importante dizer, né? Eu sou preparador físico há muito tempo, fiz quase 10 anos aí, né, Chula? Preparação física junto com o Bruninho. Junto não, né? Fazia a preparação física do Bruninho. E a gente sempre sabe que as tuas características físicas, elas são diferentes dos outros atletas de vela, né? Isso é um ponto que vale muito a teu favor também, né? Tu teve que se readaptar ao esporte. De repente tu explica um pouquinho a classe laser em si, né? A vela é um esporte um pouco complicado para quem não entende de barcos, né? Só que de maneira bem didática. Judô é por peso, atletismo é por modalidade do 100 metros, 400, 800. A vela simplesmente é por barco, tipo de barco. Então, temos mais de 200 tipos de barco. A Federação Mundial de Vela, ela tem um calendário, ela tem um programa olímpico, ela passa para o Comitê Olímpico e tem lá 10 modalidades. Então eles tentam hoje em dia ser de equidade de gênero e de gênero, né? E de perfil. Então eles querem tentar ter tipos de barco para atletas de 50 quilos, de 70 quilos, de 80 quilos, de 100 quilos. Só que a vela é um esporte de muitos fatores, de vetores, de vento, como é que vai, como é que não vai. E aí, para controlar o barco, quanto maior o cara, maior a alavanca que o cara fica para fora, na minha categoria. E aí eu tinha essa dificuldade. Eu sou um cara baixo, eu tenho 1,75 e a média dos atletas que competem contra mim é de 1,90 praticamente para cima.
É lógico que em alguns momentos de vento fraco tal, eu posso ter uma vantagem de passar, ter mais agilidade, mas a maioria dos momentos eu tenho essa inferioridade de característica física que eu tentava compensar com o treinamento. Então, esse sempre foi, parecia que eu sempre estava correndo atrás, né? A gente na época, né? Então, a gente tentava criar ferramentas e na própria academia lá que a gente treinava, o teu estúdio ainda, a gente criou lá uma adaptação num simulador do barco. E aí eu ficava ali 10, 15 minutos. Meia hora, às vezes, assim, simulando mesmo, né? Assobiando, porque eu entrava praticamente que em trânsito, então cada movimento era... E ficava ali, fechava o olho e tal, e... Boas lembranças. Não, e eu me lembro que na época o pessoal todo, torcia pra caramba, assim, né? Todo mundo sempre torceu, né? O Bruninho sempre foi um cara muito querido, sempre muitos amigos. E na academia até hoje, né? Mesmo o Bruninho não fazendo mais lá, né? Depois a gente vai falar um pouco sobre a parte, né, de negócios aí, empreendedora do Bruninho. Até hoje o pessoal fala, e aquele abdominal do Bruninho? Deixa eu fazer aquele abdominal do Bruninho, porque ficou tão marcado, né? Com o pessoal, assim. Então foi muito legal, assim, né? Hoje eu estava comentando com um amigo meu que você vinha aqui e ele falou assim, pô, eu já treinei com ele algumas vezes, assim, mas ele é muito determinado. Pô, ele é muito determinado, é acima da média, assim. Com personal, Davi, personal. Davi. Vocês conhecem? Conheço o Davi. Corredor, né? Ele falou, não, o Bruninho é muito determinado. Foi o que eu falei das características ali do início, né? Ô Bruninho, agora leigo que eu sou, né? Quando a gente tá vendo as Olimpíadas, a gente acompanha, só falam classe laser, a gente vê ali. Uhum. Tem como explicar, eu sei que tu explicou agora por cima, mas tem como explicar um pouquinho a mais como funciona nas Olimpíadas as classes? Tá. Tem o feminino e o masculino, mas como é que funciona? Então tem o programa olímpico, a federação passa para o Comitê Internacional e de tempos em tempos eles tiram barcos e põem barcos. Teve uma situação que o Robert Scheid saiu da minha categoria, quando eu fui para a minha primeira Olimpíada, ele foi para a classe Star e depois de 2012 tiraram esse barco e ele acabou voltando. Então não é uma modalidade que nem o judô, de novo, que é sempre o mesmo peso, ou o atletismo, que são aquelas provas históricas do atletismo. Então a vela ela tenta, pela falta de poder de televisionamento, porque ela tem a questão da geografia para tal, então eles tentam sempre estar criando modalidades que sejam mais televisivas. Então atualmente tem 3 tipos de barco que voam, que é o foil. Então tu vai na Lagoa da Conceição, tu vai em alguns lugares, em Jurerê, tu vai ver um kitesurf que o cara tá mais alto que a água, ele não tá em contato, então aquele é um foil. Então hoje tem o kitesurf masculino e feminino, tem o windsurf foil masculino e feminino, então essas duas são as radicais, onde eles querem trazer mais visibilidade. A Fórmula 1. E anda muito rápido. Depois tem o catamarã, são 2 canoas, que também é foil, daí é um barco misto, já são 5. Tem a 49er, onde a Martina Grael ganhou a medalha de ouro com a Caena, que é masculino e feminino. Tem a Laser, que é a minha, que é o barco One Design, que é um fabricante no mundo inteiro, então é questão de igualdade. Algumas categorias têm essa questão de diferentes fabricantes, onde tu pode tentar desenvolver material, mas no meu caso, é igual para todo mundo. E é isso. Hoje em dia são essas categorias que a gente tem na Olimpíada. Então sempre vai mudando e acabaram de tirar... E tem a 470, que é mais uma categoria mista. Então, dentro das 10, 2 tipos de barcos são mistos, que é uma novidade que não tinha antigamente, esse momento novo que a gente vive, né? Enfim. Falando um pouco agora, falando um pouco da Clarinha. Que características a filha dele, a Clarinha, vai fazer 9 anos? Tem 9. 9 anos, Que características tu vê nela, assim, que tu vê assim, putz, cara, eu era igualzinho, assim, que a Clarinha faz ginástica olímpica, treina contigo ali, né? Faz um funcional. Cara, é bem difícil de falar, assim, avaliar, porque ela é muito a convivência da mãe, né? Então eu acho que ela é muito mais a mãe do que o próprio pai, graças a Deus, até pela beleza. Mas ela é uma menina determinada também,
toda criança ali tá com 9 anos, ainda é difícil tu falar, mas ela tem padrões que ela é muito mais da prática do que da teoria, como eu. Eu sou um cara que sempre tive uma certa dificuldade nos estudos, então hoje eu tenho o prazer de ensinar ela para estudar. Hoje ela tinha prova de inglês, a gente ficou estudando, então eu tento sempre fazer visualizações do tema, então ela tem algumas características minhas, mas hoje eu tento sempre deixar bem em banho-maria o meu coração de pai atleta, sabe? Porque Sim. eu vivo tanto ainda o esporte, até profissionalmente viajando, que ela já começou a velejar, mas ela só vai quando eu vou. Então é praticamente aqui em Floripa, praticamente nunca. Só no verão, na colônia de férias. E eu fico me perguntando, pô, já vivo isso tanto. Será que eu quero de novo para minha filha? Tem um lado bom e ruim. O bom é que, porra, a minha vida inteira eu conquistei coisas, Olimpíadas, amigos, financeiramente, por causa do esporte. Por que não botar ela também? Então, estamos chegando num bem comum, que a mãe já fica um pouquinho mais cansada da minha rotina de viajar tanto. Porque eu sou um cara que, como eu viajo muito, eu fico muitas vezes ausente do lar, né, da família. Mas quando eu tô 100%. Então, eu não sou um cara normal que sai às 8 e volta às 19 e tem ali 2, 3 horas. Quando eu tô 100% do dia, e quando eu não tô, eu não tô nada. Então... porque o esporte é isso, né? Hoje a gente te traz aqui como um cara vencedor, um cara que tem história, mas o esporte, a gente sempre fala, só tem um vitorioso, né? E o esporte bate demais, né? Te faz ir criando casca e tu ir aprendendo, né, cara? A carreira é uma batalha, né? Exatamente. Pra chegar em ponto assim, tá louco. Então eu fico te imaginando, né? Pô, será que eu quero que a minha filha passe por tudo isso assim, né? Porque não é fácil, né? A gente vê quantas vitórias, quantas frustrações que tem também, brigas, como tu falou, às vezes para chegar até o último momento e, puta, não dá. E não é nem só isso, né? A vida empresarial, a vida de empreendedor, a vida de um funcionário público, todo mundo tem seus problemas, né? O esporte, como a gente falou, tem o extra de ter que ser o melhor, né? E até quando tu é o melhor, ainda falta o reconhecimento, um apoio. Até hoje, cara, eu tenho, apesar do meu nome, apesar dos meus resultados, hoje eu sou campeão brasileiro, fui vice no Sul-Americano, no Mundial, fiquei entre os 30, fazendo 2 anos que eu não competia. E ainda é difícil, cara. Se eu olho para trás, eu não sei se é porque foi tão passo a passo. Os ganhos foram pequenos ganhos, as vitórias foram celebradas, a conquista, a parede, o muro foi sólido, demorou tanto para criar, que hoje eu olho para trás, eu não sei se eu teria a mesma... Porra, eu fiz muito, sabe? E ainda para mim, eu sempre, como eu tava falando, sempre fui um underdog, assim, né? Porque eu competia num esporte com pouca visibilidade para patrocínio e competia contra o maior atleta brasileiro da história. O cara tinha 5 medalhas olímpicas, tinha 10 títulos mundiais. O que o cara falava, o Comitê Olímpico, a confederação, era amém pro cara. Então eu sempre estava no escanteio. Apesar de eu ser 10 do mundo, o cara era 1, 2 ou 3 do mundo. Então eu sempre tive uma certa dificuldade de apoio, assim, eu sempre tive pouco contato com o Comitê Olímpico para ter um respaldo, assim, sabe? Só que ao mesmo tempo que eu tive essa dificuldade, a carcaça foi ficando mais grossa e eu só consegui virar essa chave de assim, pô, eu não sou melhor, apesar de ter resultados melhores que outras categorias, quando vem o convite da China, né? Então... tudo no seu tempo e foi muito difícil olhar para trás da jornada, mas, cara, hoje eu tenho muito orgulho, né, do que eu conquistei, do que eu passei, de como eu fiz. É lógico que faria muitas coisas diferentes, mas a gente só aprende errando e valorizando muitas vezes essa derrota para falar, porra, tá tão doída que eu senti o gosto dela que eu não quero mais sentir. Muitas vezes a gente perde, não, deixa para lá, vai ter outra oportunidade. Não, cara, tem que sentir a derrota para sentir o gosto dela e falar, não, esse caminho eu não quero mais passar, não. E seguir para o próximo passo. Eu acho que sempre foi um grande trunfo na minha carreira, porque era como tu estava falando, eu sempre fui o Bruno Fontes de empresa. Eu tinha que ser o meu assessor de imprensa. Vivíamos antigamente que não tinha essa vibe da internet,
que era redação de jornal, que era TV, subir o Morro da Cruz na TV Com, no Globo Esporte. Eu pegava o telefone, eu ligava, tô indo pro campeonato, vamos fazer uma matéria? Daí os repórteres gostavam da minha vibe, porque sabia que eu tava lutando, e sempre me deram bastante espaço. Então, apesar de eu ter a dificuldade de aparecer pouco na mídia porque eu não era o melhor, o Robert botava a visibilidade do esporte e a galera da imprensa comprava a minha briga e sempre me deu muita visibilidade para eu conseguir patrocínio, que hoje é muito difícil tu conseguir patrocínio hoje, né? Porque é muito influencer, é muita números que tu não sabe se são verdade, e aí tu não tem o atleta, ele fica meio à beira assim de como é que tu vai te vender para uma empresa num projeto olímpico e tal, se o cara quer views, quer dancinha, enfim. E aí eu peguei um momento que, apesar de ter sido difícil, foi muito bom, que hoje em dia teria que fazer bem diferente. Eu não sei qual seria o conselho para a molecada hoje em dia, para como conseguir um patrocínio, como ir atrás, porque até hoje eu tenho dificuldade. Hoje eu tenho um patrocínio da JB3, que é uma corretora da XP, que os caras estão comigo. Começou um patrocínio de parceria. Os caras estão botando uma pilha, estou comprando a ideia, porque a princípio eu tinha me aposentado, né? E eu estou curtindo, estou terminando educação física, estou conhecendo mais sobre fisiologia, respeito mais o descanso, sei trabalhar melhor a zona, sei trabalhar melhor a fibra muscular, faço um treino mais eficiente, mais inteligente, tenho mais conhecimento, e eu estou comprando a ideia de ir para um Pan-Americano, de ir para uma Olimpíada, e uma coisa tá alavancando a outra. E qual foi então, vamos voltar mais um pouquinho, qual foi teu primeiro resultado de grande expressão, assim, cara, que tu teve e aí as pessoas falaram assim, pô, cara, olha só, cara, o Bruno Fontes, isso e aquilo, e que começou a te dar uma força maior, né, uma alavanca uma visibilidade, né? Assim. Eu treinava contigo ainda, foi meu primeiro evento, foi em 2004, se eu não me engano, Buenos Aires, Jogos Sul-Americanos. Temos as Olimpíadas, o mundo inteiro, Pan-Americanas, Américas e Jogos Sul-Americanos. Os esportes olímpicos apenas para a América do Sul. Então foi a primeira vez que eu fui representar o Brasil com aquela mala do Comitê Olímpico. Pô, sempre sonhei, queria ter o agasalho, aquelas coisas do Comitê Olímpico. E aí ganhei do argentino na última regata, passando na última boia, na casa do cara, com a torcida do cara. Eu falei, porra, cara, é isso que eu quero. Subir no pódio e tocou o hino nacional no meio dos argentinos. Cara, aquilo ali me deu assim, porra, é isso que eu quero. E aí faltava 4 anos depois, foi a primeira Olimpíada. Então, já era a lapidação de uma carreira e era quando eu estava terminando a engenharia, que eu tinha combinado com meu pai, que eu só ia seguir 100%, apesar de estar... Eu era estagiário, eu era estudante, eu era velejador, eu era empresário da minha carreira, não era o melhor em nada, eu era o generalista, mas era o que eu tinha para hoje, né? E a partir do momento que eu terminei a universidade, em 2005, foi que quando eu comecei a ter resultados internacionais, e aí 2005 foi meu primeiro top 10 em mundial, que eu fui no Mundial da Áustria, e aí minha carreira deslanchou. Foi fazendo resultado atrás de resultado, e aí quando eu conquistei a vaga para o Brasil em 2008, foi nessa janela aí de 2004 para frente. A tua vaga que você conquistou para as Olimpíadas, aqui no Brasil, contra atletas brasileiros, claro. Onde que eles disputam? E como é que foi? Explica pra gente um pouquinho, quando a emoção de conseguir uma vaga para as Olimpíadas, quando os atletas tinham disputando. Cara, Eu lembro da cena na minha cabeça direitinho, depois tu fala e eu vou falar. Foi até engraçado, assim. Engraçado pra não dizer trágico, assim, porque tínhamos o duelo do Robert Scheid contra o Torben Grael, porque o Robert saiu da minha categoria e migrou pra do Torben. Então era o embate dos maiores medalhistas brasileiros na atualidade para ir para uma Olimpíada. O que a federação fez? Botou todas as seletivas juntas e separou a minha do laser. Só que para chegar lá, eu era o único atleta brasileiro que tinha índice internacional, que conquistei a vaga para o Brasil. E mesmo assim eles fizeram isso. Eu era top 10 do Mundial ainda.
E aí eles separaram, fizeram a seletiva no Rio primeiro. Não digo graças a Deus, mas graças ao mérito, o Robert ganhou do Torben. Então o Robert não voltou para tentar me ganhar na categoria. E aí eu pude ganhar de outros atletas uma seletiva na Baía da Guanabara, onde foi a Olimpíada. Eram 45 atletas e eu acabei vencendo a seletiva e aí tirei o grande peso das minhas costas, porque até então o Robert já estava nessa de vem e volta. Ele tinha saído da categoria em 2007, tinha um PAN no Brasil. E aí ele me ganhou, eram 11 regatas, ele me ganhou no desempate da 11ª regata. E aí ele foi para a seletiva do PAN. E eu já tinha feito um planejamento de 2004, de 2000 não tinha dado, não, 2004 não tinha dado, 2007 não tinha dado. E aí era o meu terceiro, da minha meta, era o meu terceiro planejamento, e aí eu consegui conquistar, e aí falei, porra, agora vai. E aí deu certo. Eu lembro exatamente, cara, da comemoração, né? Eu lembro, passou muito aqui no Globo Esporte, né? Passou no William Bonner falando, sim, cara, eu tenho esse vídeo, cara. E aí ele passando com o barco perto e o Bruninho pega e se joga do barco na água, enfim. O técnico era o Guzmão ainda. E eu lembro que eu e o Bruninho, além de amigos, a gente torce em comum pro Fluminense, né? E eu me lembro exatamente que tu fez um churrasco no outro dia na tua casa, lá, né? Onde o Bruninho morava, com os amigos para comemorar. E eu me lembro que um dia antes ainda o Fluminense tinha ganho de 6-1 do Arsenal no Libertadores, um gol do Dodô de vôlei. Então é engraçado porque para mim eu associo a classificação, né, com o Fluminense, com a felicidade do Bruninho ali. Eu lembro exatamente, assim, eu e o Léo, né, o meu sócio da academia, a gente indo lá, e os amigos todos da vela que a gente comentou, né. E fala um pouquinho então, Chuleta, aí como é que foi nas Olimpíadas em si, né? Essa foi a primeira de Beijing na China, né? Foi a primeira. Fala aí das pessoas que tu encontrou. Pô, me lembro que a gente ficava, caramba, tu encontrou esse cara. Pô, deve ser surreal, né? Surreal, cara. Surreal. Era um sonho assim pra mim, porque primeiro a gente foi para um evento teste um ano exatamente antes, eu fui 7º. E aí eu vi numa crescente, grandes resultados, eu falei, porra, posso fazer medalha e tal. E aí chegou lá, cara, um deslumbre assim, cara. Tem foto com Kobe Bryant, tem foto com Nadal, tem foto com Federer, tem foto com Yao Ming, aquele chinês. Sim. E aí eu gosto de falar que eu peguei a zica do Tyson Gay, não sei se tu lembra daquele velocista. Ele era o grande adversário do Bolt. E ele Foi a primeira do Bolt, desculpa, né? Foi a primeira do Bolt. Sim. Ele, se eu não me engano, ele queimou ou se lesionou na prova dos 100 metros na final, e ele deixou o bastão do time americano cair no chão no revezamento. E, cara, minha Olimpíada, assim, eu comecei até bem, mas do 7º que eu tinha tido um ano antes, eu fiquei em 27º de 50 caras. Ficou longe do objetivo, mas mesmo apesar desse sentimento, assim, de frustração, foi, cara, sair, assim, maravilhado, assim, que era um sonho de vida, né? A minha meta era estar lá, queria competir, dei meu melhor, tudo, mas o resultado não foi o esperado. Tava até uma situação engraçada, tava eu e o Robert Scheid na abertura. O Scheid era muito fã do tênis, assim, do Federer, do Nadal. A gente viu o Federer passando na abertura. Vamos tirar foto, vamos lá. Vamos. Daí tentamos chegar no Federer, não conseguimos muito rolo. Daí tava o Nadal, vamos lá. Daí ele tirou foto com o Nadal, abraçou o Nadal, tirou foto. Daí quando foi tirar, dei a câmera pra mulher, ficou eu e o Nadal abraçado assim. Ah, não, tá vídeo, desculpa. A mulher, não, tá vídeo. Eu falei, desculpa, Federer. Não, desculpa, Nadal. E o Nadal, naquela época, ele era muito rabugento, ele era muito, né? Ele me olhou assim, eu peguei e saí de fininho. Eu tava com o Federer na cabeça e chamei o cara de Nadal. Pô, mas só de ficar no Parque Olímpico, imagina só, cara. Eu ia perguntar agora, a estrutura lá devia ser sensacional, né? É o nível mais alto de uma competição de atleta. É engraçado, as pessoas me perguntam qual a Olimpíada que foi mais legal, assim, pra mim, porque cada uma foi completamente diferente uma da outra. A China era tudo muito grande, tudo muito longe, não tinha um metrô tão bom, não tinha. Então era tudo muito difícil para sair, as estruturas enormes. Daí chegava em Londres, tu tinha metrô para tudo, saía de um jogo, já ia pro outro, treinamento e tal. Apesar de Pequim e Londres, a vela ficou em outra cidade, a gente pôde ficar depois um pouco na Olimpíada, na cidade onde estava acontecendo para aproveitar um pouco e tal. Você ficava hospedado no que eles chamam ali, Cidade Olímpica, né? Isso. Era a Vila Olímpica, Olímpica especificamente para vela. Então era uma cidade à parte,
é como se tu quisesse competir uma regata em Jaraguá, a Olimpíada fosse em Jaraguá do Sul. Só que Jaraguá do Sul não dá para velejar. Sim. Então eles trariam a Olimpíada para Florianópolis e aí acontece os jogos em Floripa, só que tu daí depois no encerramento, ou se tu quiser ficar com o time alguns dias na vila, podia. E aí a do Rio foi sensacional. A Olimpíada do Rio era o metrô funcionava, um esporte era perto do outro também, a vibe do Brasil, e foi a primeira Olimpíada que eu pude participar, nesse caso como técnico, porque eu perdi de novo para o Robert a seletiva. Nesse caso não foi nenhuma seletiva, a gente vinha ganhando um do outro, só que ele ganhava mais do que eu, e foi escolha, era como uma seleção de futebol. Daí era uma convocação diferente Sim. de outros anos. Então, experiência única. Aí a gente passou as Olimpíadas de Beijing e continuamos lá no foco, treinamento, mais focado, querendo estar nas próximas, que era de Londres, né? Isso. E, cara, eu lembro, treinamos, focado. Pô, eu tive ainda a sorte, né? De ir para lá com o Bruninho Weymouth, na Inglaterra, que foi o local onde eles fizeram as Olimpíadas. A gente ficou o quê? Quase umas 3 semanas lá, acho. Isso. Uma pré-temporada que a gente fez, né? Porque a vela tem muito da questão de tu entender como é que funciona o regime de vento, regime de maré. Porque não é que nem triatlon, atletismo, tu reconhece as condições, mas tem teu pace, toca o teu pace, tu acredita que aquele teu pace vai ser o suficiente para vencer de outros. A vela, tu tem que acreditar também no teu pace, mas tu tem que saber sempre estar lendo o vento, porque uma leitura melhor do vento pode te colocar numa vantagem muito maior. Então era muito importante, por isso que a gente foi fazer essa pré-temporada e como nesse ano eu era o segundo do ranking mundial, tinha ganhado medalha em Copa do Mundo, e aí eu era bem visto pelo Comitê Olímpico, eu consegui levar além do meu treinador, Bruno de Bernardi. E aí eu pedi para levar o preparador físico, no caso era o Felipe Sonsini. Aí fomos nós 3, ficamos lá, foi bem legal, bem divertido. Para mim foi totalmente diferente, porque consegui viver um pouco ali, né? Era só atleta olímpico, eu lembro quando eu vi o Scheid, assim, no restaurante, no primeiro dia. E no primeiro dia teve até aquela cena engraçada, né? A gente saiu para velejar, né? Porque eu ia no barco junto com o técnico, o Bruno. Só que assim, cara, tu sai de barco e vai, né? E vai. Lá pro dentro do mar, assim, sabe? Não é uma coisa que tu consegue ver ali. Não é um surf que vai na frente, quero sair e volto, né? E vai. Imagina um cara que não tá acostumado. Chegamos lá, parou o vento, né, Chula? Cara, parou o vento. Cara, comecei a dar aquela mareada, assim, ó, cara. Cheio de roupa no frio, né? Aquele calor. Nossa, não dava pra se jogar no mar. Não dava ali. Aí eu peguei e falei, cara, eu tô enjoado, cara. Eu acho que eu vou... Aí o Bruno pegou e falou assim, ó, não. Aí ele avisou pro Bruninho, o Bruninho tava no barco, né? Cara, eu vou dar uma acelerada pra vir o vento na cara do... E aí acabou se classificando, foi pra Londres. Fala um pouquinho aí, como é que foi Londres, a diferença... Londres novamente, daí no evento teste, um ano antes eu fui 5º e era segundo ranking do Mundial, então tava muito assim, já tinha uma bagagem, já tinha uma preparação, era muito melhor. E só que não encaixou, o esporte é isso. Fui muito melhor que na outra Olimpíada, fui 13º. Nessa Olimpíada eles mudaram um pouco a questão de percurso, que eu não consegui me encaixar, mas eu tenho que entender que 12 caras foram melhor do que eu. E saí feliz dali, não saí realizado, mas mais um objetivo. E segui em frente, pensando já no Rio. E aí logo depois de 2012, 2013, surgiu um convite da Marinha. Isso. E aí, porque ali 2011, por aí, começou a ter Jogos Mundiais Militares e as Forças Armadas Brasileiras, Marinha, Aeronáutica e Exército, começaram a recrutar atletas para representar as Forças Armadas em jogos, né? E eu acabei entrando para esse programa, cara, foi uma experiência assim, única para mim. Fui fazer formação na Ilha da Marambaia, onde só vai fuzileiro naval, em pista de fuzileiro naval, comando, saber como se portar, cara, situação de sobrevivência. Em um mês eu tive experiências que eu não teria, foram únicas na minha carreira, apesar de ter vivido muita coisa e valores ali que hoje em dia, na minha opinião, está faltando muito, né? Disciplina e hierarquia, que são valores que as Forças Armadas elas passam. Então, muita gratidão à Marinha. E aí foram 7 anos de Marinha, porque era um programa com data limitada.
E depois eu tive que, mais pra frente, já pulando uma etapa, eu tive que optar, porque quando a China me chamou para ser técnico, o almirante falou: ô Bruno, ou tu representa o Brasil pela Marinha, ou tu vai ser técnico da China, né? E aí foi quando eu me desliguei da Marinha um ano antes, mas foi uma experiência única e que me ajudou muito no treinamento pro Rio. E foram anos que, pô, de novo, muito bem, sempre entre os 5 do mundo, só que Robert Scheid estava entre os 3 primeiros do mundo. E aí, na hora da escolha foi convocação e o cara foi foi representante. Nesse caso foi uma pena que ele foi 4º na Olimpíada, não conseguiu medalha, mas pelo eu ter uma grande bagagem, era top 5 do mundo, top 10, eu acabei sendo técnico de outros países e acabei indo para a Olimpíada também. Aproveita essa deixa aí, fala um pouquinho disso, de quando é que tu começou a migrar esse lado atleta do Bruno Fontes pro lado, tu fala assim, pô, cara, peraí, eu acho que eu consigo, cara, tá desenvolvendo, eu consigo passar para as pessoas a minha experiência, eu consigo estar ajudando, né? E, pô, pelo que eu sei, a China foi muitas vezes ali, né? A minha primeira vez para a China foi em 2013, foi um evento que, logo depois de Londres, que eu tinha ido muito bem na Copa do Mundo, tinha sido o 3º ou 4º, e a China me chamou porque na China eles têm a Olimpíadas e o mundo inteiro de importância, depois tem jogos chineses, então províncias, então é São Paulo contra Santa Catarina, então é Xangai contra Pequim, então é muito importante, e lá como é um comunismo, o poder do governo de um contra o outro é muito importante para eles. Então eles me contrataram em 2013 e aí começou a minha relação com eles. 2013, 14, 15, até o ano de 2021 eu fui todos os anos para a China para treinar eles. Então eu tenho uma relação longa com eles. E como eu sou um apaixonado por esporte, eu sempre tive paixão de praticar e ao mesmo tempo de ensinar. Eu sempre fui um pouco autodidata, né? Apesar de ter tido grandes treinadores como o Bruno de Bernardi, eu sempre tentei criar coisas, fazer coisas, e aí eu acabei aprendendo de maneira diferente, e eu hoje acho que eu sou um melhor técnico pela essa vivência de atleta, mas com o recurso de estar estudando, como a parte de educação física, a parte mental. Hoje eu consigo ser melhor como técnico, como eu era como atleta, na minha humilde opinião, né? E aí começou esse início de carreira com a China. Então foi pequenos passos, pequenos convites, onde eu fui primeiro para ser um sparring. Daí a convivência com eles foi muito difícil no começo. Eu lembro que, cara, quando eu cheguei lá, eu chorei, eu queria voltar, porque era muito difícil, era um lugar muito pobre. E eu falava, cara, o que eu vou falar pra esses caras que eu vou voltar, cara? E tinha mais 30 dias pela frente. Eu ia falar, tu ficava um tempão sempre que tu ia, né? E a primeira vez eu fui trabalhar para um lugar mais pobre de todas as vezes que eu fui, porque a vela, de novo, não podia ser em Dalian, que era uma capital. Fizeram um evento numa marina de pescadores e os caras viviam em comunidade, né, cara? Alugaram uma casa, um casebre. Os caras cortavam verdura no chão, lavavam o chão, escovavam, botavam comida no chão, frango, limpavam, cara. Era um choque assim, ó, cara. Foi muito difícil, mas é aquela história, o que não mata, fortalece, né? E foi calejando, os caras foram me tratando bem, eu gosto muito de frutos do mar. Então eu vi os caras pescando, trazendo camarão, trazendo a ostra, cozinhando. Fui aprendendo, sou um cara que sou flexível, então fui me adaptando ao sistema. E aí começou uma relação. E desde então só foi melhorando, porque fui passando por lugares melhores. As condições foram melhorando. Foram melhorando até chegar na equipe nacional. E foi um negócio natural, porque eu queria viver do esporte, apesar de ter empreender em outras áreas, como a academia de crossfit, como um cowork, como uma videolocadora, tive franquia da videoteca. Eu nunca conseguia estar em loco, porque eu sempre estava viajando e vivendo a vela. E a transição para uma nova carreira ligada ao esporte como técnico encaixou perfeitamente. Foi um match assim perfeito. E aí as oportunidades começaram a acontecer. E hoje não pode. Não, eu sei que são coisas completamente diferentes. Mas tu prefere a vida de atleta ou de técnico? A de atleta eu sei que é difícil, mas a de técnico é difícil também, né? Cara, a vida de técnico, na minha opinião, é muito mais simples.
apesar de ter a mesma questão de desafios, é como um comentarista de futebol, né? Tu tá sempre falando de fora, então tu tá sempre certo pro atleta e tu não é colocado à prova. E não é um esporte como o futebol que tem muita corneteiro, comentarista falando a culpa é do técnico. Na verdade, o nosso esporte individual e tal, é o atleta que vai jogar, vai competir. E a vida do coach, na minha opinião, é muito mais simples, mas é tão difícil quanto. E hoje eu preferiria a de coach, teria numa zona de mais conforto, mas eu não gosto de zona de conforto, esse é o problema. Só que, e aí eu tô nessa balança entre estar competindo ainda e estar na de técnico, apesar de gostar muito das duas. Isso que eu ia falar, é que tu competiu, então tu sabe qual que é um lado. E como técnico, tu tá tendo o outro lado. Tu teve o outro lado também, né? Mas às vezes tu tá ali, que nem um comentarista de futebol que você falou. Tem os que foram ex-jogadores de futebol, né? E teve outros que nem entraram em campo, nunca chutaram uma bola, né? Exato. Então às vezes tu tá... Puta, mas se fosse eu... Então, voltando um pouquinho no assunto, mudando um pouquinho o assunto, depois a gente volta para as Olimpíadas como coach, né? E até complementando aqui o próprio Danilo estava falando, essa vontade de voltar a competir é porque, cara, tu sempre se manteve muito bem fisicamente, né? Tu sempre foi um cara determinado, na época que treinava comigo, tu era um exemplo de atleta. E explica um pouquinho depois essa transição que tu fez para o próprio CrossFit, em que tu virou empresário, em que tu começou a abrir o teu leque, né? Tanto na parte física, né? Como para os negócios, assim, também. Eu acho que a internet, a tecnologia, ela mudou a vida de muita gente. Acabou mudando a minha também. E a minha iniciou eu quis tirar um pouco de férias da vela e fui fazer um jiu-jitsu que eu gostava muito. Acabei entrando num treinamento funcional e o treinamento funcional, eu me apaixonei pelo treinamento funcional. Porque a gente até então treinava muito treino mais básico, mais corrida, mais bicicleta, musculação. E o treinamento funcional ele dava um resultado muito parecido, não seria muito mais eficiente, mas ele era muito mais alegre, muito mais divertido. E para quem estava tantos anos já treinando num estilo de treino, foi uma gasolina extra, né? E acabei vivendo esse meio do treinamento funcional, do CrossFit. E aí vi numa possibilidade de começar a fazer uma transição de carreira. Só que foi aí que eu dei meu tiro no pé na questão esportiva, porque eu comecei a querer investir no CrossFit em 2014 e 2013 foi o melhor ano da minha carreira e abri um CrossFit em 2014. Faltando aí 2 anos para a Olimpíada. Eu estava quase sempre ali ganhando, empatando com o Robert. Foi quando eu comecei a me distanciar um pouco dele, porque aí eu comecei a dividir minhas energias com o CrossFit. E eu comecei a pensar em outras coisas, ter funcionário e tal. E aí... A vida de empreendedor, né? Vida de empreendedor, que o cara não dorme direito, né? Enfim, são diversas atividades que o cara tem que lidar. Mas foi... Ao mesmo tempo, hoje eu agradeço muito ter feito isso porque eu entendo da necessidade do cara ser especialista em qualquer coisa que o cara faça para ser bem sucedido, né? Já tinha tido essa noção no começo, quando eu terminei todas as minhas coisas de universidade, de estágio, me dediquei a velejar. Achei que eu já tinha passado essa página, mas aí tive mais um choque da vida, falando, não, cara, tu quer ser o melhor do mundo, quer ganhar uma medalha olímpica, tu só tem que fazer isso, entendeu? E aí perdi muito mais do que eu estava ganhando. Foi um momento de baixa na minha carreira, mas eu aprendi muito sobre treinamento físico, muito sobre negócio, muito sobre comunidade, muito sobre perspectiva, como é que eu ia lidar relação com as pessoas, porque eu era muito... como é que fala? Eu era muito ativo e achava que todo mundo tinha que pensar como eu. Pô, por que tu não tá pensando como eu, cara? Tem que fazer assim, vamos vai dar certo. Eu nunca tinha um momento de reflexão, eu já queria atropelar todo mundo. E aí eu comecei a viver em sociedade, entender que as pessoas eram diferentes. E isso, de maneira pessoal, foi o meu maior, eu cresci muito de maneira pessoal, de saber que tem que respeitar as pessoas, que elas são diferentes. E são diferentes porque apenas são diferentes. Apesar de estar na mesma
casa, mesma educação, com 3 irmãs, 2 irmãs, a gente vai ser diferente e tem que entender. E aí foi um processo que eu evolui muito como pessoa e me fez capaz hoje, me ajudou para poder tentar voltar a competir e separar bem e fazer as coisas de maneira mais eficiente. É como tu falou, e tu se manteve bem fisicamente sempre, né? Exato. Então, por isso que teve essas deixas, né? De, tu, pô, às vezes deu uma aliviada, começou a focar mais na parte de negócios, mas o tempo todo tu estava treinando, tu estava se mantendo. Então, é muito mais fácil o retorno, né? Para a atividade, para as competições, né? E o CrossFit, ele... Tem um lado competitivo forte. Ele né? é muito... Ele é uma ferramenta única porque ele é ginástica, ele é levantamento de peso, ele é monoestrutural de corrida, pedalada, remo, natação, ele é tudo. Mas no final de tudo, tu não é nada. E a partir do momento que eu quero ser um atleta de especificidade, ser especialista, eu aprendi muito, eu criei um background muito grande, mas me atrapalhei muito na minha carreira, porque eu treinava coisa que eu não precisava, só que eu estava naquela da diversão, e enfim. E aí, só que me ajudou hoje como ferramentas na minha caixa para escolher o que eu quero fazer em treinamentos, em planos diferentes e tal. Só que me atrapalhou muito. Então, um atleta de skate, ele não tem que ser um cara forte. O cara tem que ser um cara ágil, habilidoso, né? Tem que ter precisão. Um atleta de vela, então tem que ter essas características. E quando eu entrei para o CrossFit, apesar de me manter essa longevidade ativa, eu perdi muito na minha performance como velejador. Eu lembro até que a gente conversando, depois de um tempo, tu falou para mim, pô, Felipe, cara, é importante que tu passou por isso, né? Porque era diferente que se eu fosse comentar ou outra pessoa fosse comentar para ti, né? Tem coisas que a gente tem que estar vivendo ali, tem que estar sentindo para saber realmente... Tanto que a gente, apesar de fazer um treino bem básico lá, né? Uma coisa, como tu falou, né? Parte aeróbica, corrida, a gente corria muito junto, né? Uhum. Mas a gente tentava ser específico, principalmente nos movimentos da vela, né? Exato. Então, porque isso era o importante, né? Ninguém fica bom pedalando para correr, né? Enfim, nesse assunto. A arte do esporte. Exatamente. E aí, voltando um pouquinho, então... Tem uma, mas eu vou fazer depois. Depois eu faço. Voltando então para a parte de coach ali, Chuleta. Aí, vocês me desculpem, que às vezes eu chamo ele de Chuleta, que eu não sei chamar de Bruninho. Tá? É o apelido aqui, a amizade. Então eu falo Bruno, não consigo nem falar direito, desculpa. Voltando então ali, vamos voltar para o final das Olimpíadas de Londres. Tu não quer só porque Chuleta? Cara, eu nem lembro. Sabe o que você tá falando? Chuleta de magrinho, assim, né? Um chamava o outro Chuleta. A gente treinou junto muito tempo, né? Treinava além de... esse não vai pro vídeo, só pra gente saber. Não, mas é a Chuleta e a Chuleta. Os dois se chamam. Né? Então. Gorila também, né? Gorila. E aí... E vamos falar um pouco agora, então, ali do Rio e próprio, qual era o outro? Rio e Tóquio, em que tu foi como coach, né? Uhum. E, cara, eu acho legal tu falar, de repente, sobre do episódio da China ali também. Cara, o Rio foi difícil, foi uma escolha, né? Era uma seleção, era uma convocatória e o cara tava melhor que eu, então foi uma experiência única de viver o lado como técnico. De quem que tu tava? Do Andrew Lewis, que era um grande amigo meu. E então eu tive, qual é o atleta que conseguiu fazer 2 Olimpíadas e como atleta e já numa terceira já é de coach. Então, para mim foi muito bacana. Mas segui pensando para a próxima, porque estava ativo. E aí veio Tóquio, o plano olímpico, e o plano olímpico para passar, para chegar no Olimpíada tinha algumas etapas, né? E a primeira etapa era conquistar a vaga para o Brasil na Dinamarca, em Aarhus. E na última regata que eu vinha conquistando a vaga, o Robert estava de técnico de outra categoria, foi acompanhar a gente e nessa regata eu larguei escapado. E nessa regata eu deixei de classificar o Brasil, classificou um outro cara, porque eu fiquei 5 pontos atrás do cara e ele classificou o Brasil. E aí o próximo passo para Tóquio era a seletiva aqui em Floripa, que era a seletiva para o PAN. E o Robert Hyde volta para a categoria. E aí eu falei, cara, essa eu não vou perder. Essa eu não vou perder. We don't stop, ganhei
a seletiva pro Pan-Americano na minha casa. Porra, evento único. E por que eu contei adiante? Porque logo depois de eu ganhar a vaga pro PAN, a China me convida para ir para a China e ser técnico da China até a Olimpíada. Eu já tinha a vaga pro PAN. E se eu não tivesse largado escapado antes do tempo, na regata que o Robert foi me acompanhar, eu já estava classificado automaticamente também para a Olimpíada. E tem certas coisas que tu não entende. Daí tinha o vídeo mostrava que não era eu. Abriu um júri de protesto com os caras e não deu certo. Beleza, eu não estava entendendo. Eu fui para a China e os caras fizeram uma proposta única para mim. E depois de 2 meses pensando na proposta, eu aceitei a proposta dos caras. E aí me tornei técnico da China, mas a ideia eu falei, vou ser técnico de vocês, mas eu quero ir pro Pan-Americano, que eu quero fazer uma despedida, quero ganhar a medalha, e aí eu tenho 1 ano com vocês até a Olimpíada. Nesse meio tempo, perdi meu pai em fevereiro de 2019, isso foi 2018 que eu ganhei a vaga, meu parceiro. E aí, quando eu perdi meu pai, eu falei, não, cara, eu tenho que fazer esse Pan-Americano, independente do que a China falar, tem que fazer que os caras assinem o papel, porque eu quero ganhar medalha e falar, pô, terminei a minha carreira com uma medalha no PAN, e entendi que, pô, eu podia mais uma Olimpíada, de repente não ganhar medalha, não mudar nada na minha vida, mas eu tava entrando pro time olímpico do maior nação do mundo, como técnico, e eu falei, não, isso aqui, não, eu não tenho que pensar no ego de uma Olimpíada como atleta, eu tenho que pensar num pós-carreira, e aí foi quando eu decidi me tornar técnico da China e virar a página. E aí começou a minha carreira como técnico, larguei a Olimpíada, apesar de estar vencendo a seletiva, larguei a Olimpíada como atleta e me tornei técnico. E aí seguimos, foi muito legal esse ano ainda, porque passei 3 meses na Europa com a minha família, os caras juntos e tal. Só que aí chegou em janeiro de 2020, 20 e tantos ali, começou a pandemia. Vou falar agora pra ti. Aí começou a pandemia e eu tava lá. E os caras falaram assim de uma hora para outra, cara, não pode mais sair porque tá acontecendo um vírus aí, mas não pode sair. Tá, mas não pode? Não pode. Ninguém falava nada, assim, sabe? E aí passou 1, 2, 3 dias, eu era o único estrangeiro que tava lá. E, pô, muito difícil, né? Um prédio com 70 pessoas. Você tava sozinho ou tava com a tua família? Não, sozinho. Sozinho. Não. Pra China era impossível. É impossível eu levar a família, porque a gente mora num regime militar. Não é que nem time de futebol. Tu joga no Xangai Team, tem uma escola internacional, tu pode deixar tua família e tal. A gente vive, a vela tem a peculiaridade de viver sempre o local difícil, local M, saca? E aí não dá pra levar a família. E aí começou a pandemia. E eu tinha que abrir o VPN pra saber o que tava acontecendo na China. Mesmo estando na China, não tinha informação. E aí eu comecei a entender e tal. Daí no começo, não, só tá... É um vírus que tá pegando mais pessoas mais idosas e tal. E aí eu comecei a pensar, cara, todo mundo, pô, Bruno, tem que sair daí, todo mundo já família e tal. Eu falei, cara, eu tô dentro da China com pessoas importantes, atletas olímpicos da China, então se tiver que acontecer alguma coisa, eu vou ser o último, um dos últimos da fila para acontecer. Esse foi o meu norte, o meu mindset, onde eu segurei a onda. E aí ficamos 50 dias... Eu tinha mais 50 dias em lockdown lá. E aí só que, mesmo assim, eu tinha uma comida pronta, café da manhã, almoço e janta. Tinha uma academia que era top. Então, como eu sou apaixonado, e a gente só tinha que atravessar uma rua que estava deserta. Os caras deixavam a gente pegar o barco, velejar e voltar. Então, psicologicamente foi um momento difícil, mas... não mudou muito da minha rotina, não podia mais ir no cinema, não podia fazer outras coisas, mas foram 50 dias. Aí quando eu voltei pro Brasil, começou a pandemia a estourar na Europa, que a gente ia pra Europa, e logo depois postergaram a Olimpíada. Eu liguei pros caras, agora eu não vou voltar pra China, porque vai estourar no Brasil. E aí começou o outro lockdown no Brasil, e aí começou toda a pandemia a afetar. Eu lembro que tu colocava no Stories ali no Instagram, tudo. Porra, lá era uma estrutura animal essa última, né? Pô, a academia, o local, porra, o rango, eu lembro, era lindo, assim, tu botava as imagens assim de manhã cedo,
né? O café da manhã. Vasto. Era... Eu que gosto muito de frutos do mar, então tinha camarão, café da manhã, no almoço, na janta. Peixe, lagosta, porque eles têm muito do medo do doping de carne, então eles acham que a carne pode ter hormônio e tal. E lá no Partido Comunista e tal, os caras têm que... É uma vergonha para o país se tiver um atleta que pega no doping. Então os caras estudam um livro do partido e tem que assinar que não vão ter doping. E quem é pego no doping é punido severamente. Então todo mundo tem muito medo do doping e até na alimentação os caras controlam. E a comida era de cinema. Eu que gosto muito da comida chinesa, né? Não, a gente tem muito que falar, não, é um inseto, é não sei o que e tal, mas isso é no... Chegou a experimentar alguns insetos, algumas coisas assim? Cara, uma vez sim, comi gafanhoto, comi uns negócios lá, mas eu tava tinha tomado uma gelada no churrasco, daí os caras trouxeram e quando eu vi já era tarde. Comi. E, cara, depois tu acabou voltando, né? Porque eu lembro também, aí depois com a pandemia, tu acabou voltando pra China depois. Que aí é o outro episódio que eu lembro, que o Bruninho sempre falava, que era ficar num hotel, em quarentena, 15 dias. Explica um pouquinho. Que tu ainda era técnico. Aí o que aconteceu? Daí eu tinha um contrato com os caras, só que a Olimpíada foi postergada, e eles continuaram treinando e tal. Daí quando chegou, não, agora o time vai pra Olimpíada, faltavam aí 4 meses, daí os caras me chamaram de volta. Isso já era fevereiro, março de 2021. E pra ir pra lá tava tudo fechado, só podia... e cidadão chinês ou autorização do governo. Daí os caras conseguiram uma autorização e eu pude voltar. E aí pra ir tive que fazer mais de 10 exames de Covid e não sei o que. Quando eu cheguei lá eu já tinha o IgG positivo. Cheguei lá, testei no aeroporto, fui para um hotel de quarentena, no outro dia me pegaram de ambulância, fui para um hospital, passei 2 noites no hospital, dormindo no hospital, só porque eu tinha o anticorpo positivo, os caras estavam me testando. Voltei, terminei mais as 12 noites de quarentena obrigatória. Aí o time me pegou 1.000 quilômetros até outra cidade. Quando eu cheguei na outra cidade, os caras falaram, agora mais 14 dias de quarentena. Meu Deus. Foram 28 dias de quarentena direto para poder entrar no time. Então... é o que eu tava falando para vocês, o podcast, essa tecnologia me ajudou muito para me manter ativo e temas que me agradavam e tal. E aí eu conseguia passar o tempo nessa quarentena que foi louca e eu me mantinha ativo, né? E o Instagram, a mídia social acabava te aproximando mesmo tu tá numa prisão. E aí eu voltei para lá e foi mais um período de treinamento difícil lá. A mídia te aproxima no sentido, pô, tu vai lá, posta uma foto, posta um vídeo, aí a galera comenta, porra, isso e aquilo. Eu lembro de tu treinando dentro do quarto, eles davam alimentação... Foi completamente sozinho, né? Completamente sozinho. Toco a campainha e a primeira alimentação, cara, na primeiros 14 dias eu perdi 3 quilos, assim, porque era uma comida, assim, horrorosa. E aí, no final, que eu fui saber que o cara do time, ele falou, Bruno, que tu precisar, a gente pode pedir de encomendar de fora. Eu falei, porra, cara. Daí no final era McDonald's quase todo dia. Ela sente a falta, né, de comer um... Pô, não, é aquela comida assim de... Não era comida preparada, enfim, uma comida de hospital. Era uma comida de hospital, sabe? Sem tempero, sem sal, enfim. E aí, depois, quando eu entrei na segunda quarentena, aí sim, que foi uma comida que já era comida do time... E aí o massoterapeuta do time já era bem amigo meu, já sabia que eu gostava e levava uma comida caprichada para mim por mais 14 dias. E a tradição da China? Na vela? Na vela. Cara, é praticamente... Não digo que é praticamente zero, porque eles ganharam medalha. No Rio até eu treinei, que era a menina que tinha feito bronze em Pequim e em Londres ela foi ouro. Eu trabalhei para eles no Rio também, só que ela não ganhou medalha no Rio por protesto, por penalidade de juiz. E aí teve a sucessora dela que eu estava treinando. Então, das 11 categorias, eles eram bons em 2 categorias, na que eu estava treinando eles e mais uma. Então, não é um esporte muito visado para eles, porque é um esporte que dá pouca medalha. Na natação, atletismo, o mesmo cara pode ganhar 3, 4, 5, 6, 10 medalhas, como o Michael Phelps, né? Na vela é uma medalha pro programa inteiro. Então não é um esporte de muita tradição, mas
Nessa última passagem, eu fui para centros de treinamento lá com a equipe nacional, que, pô, foi muito top. Eu visitei 3 centros de treinamento, assim, de cinema. A molecada sai da escola. Então era badminton, levantamento de peso, voleibol, futebol, atletismo, natação. Assim, era um parque de diversão. Então, cada província, cada região tem o seu centro de treinamento. Por isso que os caras são o que são, né, cara? Chuleta, vamos agora, de novo. Vamos agora para perguntas dos seguidores ali do Instagram. Posso fazer uma minha? Vai, mete. Beleza. A primeira do nosso host, Danilo Fonseca. Eu tenho duas. Tá. Eu queria saber se alguma vez tu chegou numa competição a brigar com alguém, se deu briga, e o teu relacionamento com o Robert Scheid, se é bom ou não é? Cara, sair na mão, a gente nunca saiu assim. Se eu seguisse a linha do nosso amigo aqui, eu... Que mentira. No futebol, é o nosso maior brigão aqui. Eles falam. Mas na vela tem muito conflito, apesar de a gente não ter contato corpo a corpo, tem conflito que nem um cruzamento de carro, assim, ó. Cada um tem uma preferência em algum momento da regata. Então sempre tem situação de muito protesto, onde os nego se exalta e xinga mesmo. E aí sair na mão nunca saí, mas já fui para várias vezes sala de protesto para dar a palavra final. E a relação com o Robert, cara, nunca foi de grande amizade, porque sempre teve a rivalidade, se respeitava. Eu tinha ele como uma referência, não podia ter ele como ídolo, porque se eu idolatrasse eu nunca ia querer ganhar do cara. Mas até hoje a gente tem contato, mas não é nada de especial, porque sempre teve essa rivalidade que sempre acabou distanciando um pouco, porque ele nunca queria treinar comigo. Éramos, sei lá, um dos países mais fortes, mas ele sempre estava treinando com algum gringo para não passar alguma coisa do treinamento dele para mim, porque eu pudesse ganhar dele. E era mais ou menos por aí. Fechou 2? Não, depois... Agora vai para outra. Vamos lá, então. Pergunta dos seguidores, pergunta do Rodrigo Polidoro. Qual é a maior adversidade que você já superou para conquistar um título? Difícil, assim, né? Difícil, né? Se a gente pensar... Uma situação de doente, o cara acordou num dia ruim, teve que, enfim... Cara, já... Problema no barco? Tem muita dificuldade porque é um esporte de difícil... caro, né? Então, muitas vezes, para viajar para um campeonato, tem muita dificuldade, tá sempre em cima do laço. Será que vai sair o dinheiro? Será que vai conseguir dinheiro para alugar barco, para montar barco? Situações de tu tá no meio do mar, do nada chega uma tempestade e leva todo mundo, e os caras, apesar de ter previsão do tempo bom, e o cara passar por dificuldade e ficar à deriva e o cara resgatar. Então tem tanta situação. Mas eu lembro uma quando pequeno, assim, tava eu e minha irmã aqui na Bahia Sul ainda, era muito pequeno, entrou um vento sul desse rasgando, e eu consegui botar um traveste pro clube, e a minha irmã, quando eu olhei para trás, ela já não tava mais, eu não via ela mais, tava chovendo muito, né? E ela foi parar lá nas pedras ali do remo, ali, quase perto da ponte. Então isso é um negócio que marcou a minha vida, assim, fora outras que entrou. Agora vai lembrando, tempestade que tava em Jurerê, entrou um essas tempestades, cara, começou a cair muito raio, velejando, e aí vira o barco pra no máximo não ficar pra cima, tomar um raio, mas mesmo assim dá uma descarga elétrica na água e tu toma um choque também. E, cara, enfim, é mais ou menos por aí. Já acontece às vezes, o Danilo ainda comentou de pegar, barco furado, né? Barco furado? Furado não, mas é porque é um padrão, né? Todos têm Chega o mesmo a bater o barco no outro? Chega. Porque tem horas que o cruzamento, para tu mostrar que tu tava certo, se tu alivia muito, na hora que tu vai para um protesto, apesar de tu ter alguém que vai falar, aquele cara fez isso e tal. Protesta na hora, Chuleta? Depois? Não, o protesto termina, a regata, tu avisa o cara, e o cara, se ele não toma a penalidade, dá 2 voltas, 2,360, ele não tomou penalidade, tu pode ir para uma sala de protesto depois. Tu preenche um papel, entrega e abre uma sala de protesto. Aí tem juízes que tem tipo uma constituição, um livro de regatas,
que a regra tal, infringiu por isso, por aquilo. Uma cena que me marcou assim da vela nas Olimpíadas é daquelas brasileiras, as duas, que eu não lembro que barco de que país, não vou lembrar agora, mas foi na frente delas e não deixavam elas velejar, tá lembrado ou não? Elas precisavam chegar na frente das gurias só para ganhar ouro. As gurias foram... Ah, sim. É muito... Acho que elas chegou em último e penúltimo, assim, porque as gurias... Foram atrasando. Não deixaram, não teve, elas não conseguiram nem velejar. Isso também aconteceu na Olimpíada de Sydney ou de Atenas com o Robert Chide e um inglês. O Robert só tinha que chegar entre os 15, só que o inglês não podia deixar que o Robert chegasse até essa posição. Então, eles ficaram se marcando, então tem muito disso. Apesar de ser um esporte de pelotão, onde tu tem a tua... Quem ganha regata soma 1 ponto. Quem tira 20º é 20 pontos. Quem tira 50 na regata é 50 pontos. Então é menos pontos perdidos. Então o que vale não é eu ganhar várias regatas. O que vale é ter uma média em todas as regatas. Então essa é a grande ideia. É ter uma média e vai ter sempre no final aquele cara que tu vai estar disputando. Mas tu tem que ter uma média no pelotão. E quanto mais amigo no pelotão tu tem, pro cara aliviar pra ti em certos momentos é importante. Indo agora, a gente sabe das dificuldades aí que tu falou, né? Da vida de atleta, mas tu já conheceu muitos lugares, né? Fala aí pra gente os lugares mais difíceis para velejar que tu já foi, os lugares mais legais, assim, que, putz, parecia que tava num sonho pro velejador tá lá, assim. Cara, o lugar que eu recomendo todo mundo ir, que eu gosto muito, é Turquia. Turquia, isso foi em 2004, até hoje eu tenho essa memória, porque ele tem um pouco do lado do moderno, mas tem um lado cultural muito forte. Então tu tá andando, tu vê prédios assim tops, mas daqui a pouco tu vê uma mesquita e o cara ajoelhando no chão, o mercado. Então esse lance cultural, fora que o mar da Turquia ali é lindo, do lado da Grécia, não precisa nem falar muito. Japão, cara, Japão é um choque cultural que tu não vê um papelzinho no chão, tudo organizado, é uma fila, é um lugar lindo para visitar assim culturalmente. A China também é um lugar que é uma caixinha de surpresa a cada lugar que tu vai. Como o Brasil é muito grande, então cada lugar que tu vai é uma experiência diferente. Então eu tenho esses 3 assim muito guardados no meu coração, porque depois tem o lado das Américas e Europa é muito parecido com a gente, assim. Eu gosto muito desse negócio de contraste e tal. E então esses 3 lugares assim me marcou muito: Turquia, Japão e China, cara. E lugares difíceis assim de velejar? De velejar. Cara, o campeonato mais difícil acho que para mim foi uma vez na Irlanda, lá em cima. Então a variação de temperatura, apesar de ser verão, a variação de temperatura do sol, que era 25 graus, para nuvem com chuva que vem a todo momento de 10, 12 graus, assim, a diferença. E o mar grosso, assim, tu vê aquelas séries Vikings, esses negócios, é bem aquilo ali. Então, aquelas montanhas e tal, foi um campeonato bem difícil. Então, Irlanda é um lugar que eu achei bem complicado para velejar. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui que eu marquei. Tenho mais 2 ainda. Tu falou a gente tá falando de barco e tal. Como funciona um pouco só a logística? Por exemplo, tu tem um barco teu e todo lugar tu leva esse barco para velejar ou no lugar? Como é que funciona isso daí? Só pra gente entender mais. No Brasil, cada atleta quando viaja acaba velejando com o seu, apesar de ser... Porque é um material que não é que nem uma raquete de tênis que tu troca e tá bom por isso. É difícil, né? Até de levar, assim. Né? E a partir do momento que tu tem bons resultados, tu acaba viajando para o circuito mundial. A federação, junto com o Comitê Olímpico, eles têm uma base na Europa. Então eles acabam despachando com um trailer e tal, com bote puxando, para quando tu viajar representar o Brasil, tu ter. No meu caso, quando é Olimpíadas e Mundial, é um barco one design, um fabricante, então tem um lote de barco zero. Tu paga mais caro a inscrição para competir, só que tu vai ter uma questão de igualdade de material para todo mundo. Então tu vai chegar lá, vai ter um barco novo e não vai ter problema com o material, porque quando tu pega um barco furado ou velho, faz diferença. Então, num nível de que qualquer detalhe faz diferença, o material... Uma Olimpíada é assim? A Olimpíada é assim. Manda um lote de barco, todo mundo? Não todas as categorias. As categorias on design, como prancha, vela
E o laser, no meu caso, sim. Agora, o barco que a Martine Grael ganhou a medalha na Olimpíada, já não é. Então, até o Comitê Olímpico, ele tem... A conta do Comitê Olímpico, a vela, normalmente é muito alta. E isso é uma questão até de brigas com outros esportes. Mas um esporte que acaba dando medalha porque sempre a logística é muito cara, né? Até um dos porquês que eu escolhi esse barco, apesar de não ter o perfil ideal, é a questão financeira. Eu não ia ter condições. Para quem começa é caro, né? É muito caro. O meu perfil de estar dependendo de outra pessoa que não tem a mesma intensidade do que eu, assim, para estar seguido e acaba sendo um esporte muito mais caro quando é em dois. Foi um dos fatores limitantes de eu não ter escolhido um outro barco que se encaixasse mais no meu perfil. Bruninho, lembrei agora. Fala um pouquinho sobre essas... De vez em quando o Bruninho ele é chamado para fazer parte dessas equipes desses barcos maiores, né? De competição, Sim. assim. Tu já teve alguns legais, assim, né? Cara, experiências legais, assim, Sim, né? É mais uma vertente da vela. A vela, a partir do tem o grande lance, são os Jogos Olímpicos, mas onde que dá dinheiro são os barcos grandes, onde tu veleja em barco de tripulação, que tem 8, 10 caras velejando. Regata da Volvo, né? Regata da Volvo, aí já é uma regata que eu gosto de comparar. Pô, tu nunca quer fazer uma regata da Volvo? Eu, Bruno, não gostaria de fazer. É a mesma coisa que tu ter um alpinista, vamos escalar o Morro da Cruz, ou o Cambirela, ou alguma coisa, ou vamos escalar o Everest. O risco de dar alguma cagada e nego morrer é muito mais... Entre risco e perigo é muito mais perigoso tu fazer um esporte desse, e pra mim não é minha vibe. Mas aí tem modalidades que é a America's Cup, que é um outro tipo de barco, é onde que a tradição, o cara vai ficando mais velho, vai mudando para tipos de barco com tripulação, e é bem bacana, porque é como se fosse uma empresa, cada um no barco tem uma função. Um é no leme, o cara tem que estar sincronizado com o cara da vela, que tem que estar sincronizado com o cara lá da secretaria que solta e aperta os cabos. Então é um trabalho em equipe que é bem bacana. Hoje em dia tem muito empresa que acaba fazendo essas conexões como é que fala, de empresários que põem todo mundo num barco, e aí a comunicação tem que ser clara. Então a vela tem esse lado de mostrar que cada pecinha do barco é importante para a engrenagem funcionar bem. Então é bem bacana isso também. Tu já teve a oportunidade de conhecer o Amir Klink? Assim? Não tive a oportunidade. Eu lembrei agora daquela travessia que ele fez, né? Tem o livro, tudo, foi sensacional. Ele é um cara... Eu não diria que ele é um velejador, eu diria que ele é um navegador, sabe? Ele é um cara que faz expedições, não é um cara de performance, mas é um cara que tem uma visão única, assim, né? Porque a disciplina e a vontade dele de fazer as coisas, pô, é só ver o resultado. O cara cruzar o Atlântico remando ou ir lá pra Antártida e tal. E o cara tem a história dele é única, assim, mas nunca tive a oportunidade. Ele nunca foi um cara que competiu e tal, então não é do mesmo meio, sabe? Sim. E o... Essa daqui era mais pro final, mas eu vou fazer agora. Se durante toda a tua trajetória você abriu mão de alguma coisa e se arrependeu de ter aberto mão, porque a vida de atleta de ponta é abrindo mão direto de coisas, né? Mas se tu se arrependeu ainda, né? de ter aberto... Pô, não, podia ter aproveitado mais a minha adolescência. Cara, eu sou um cara que nunca pensei muito assim nos arrependimentos, assim, deixar isso pesar, sabe? Então eu não olho muito para trás e falo, pô, podia ter feito muito diferente. Então, e as coisas para mim foram tão natural assim que não tive frustrações, falar, porra, podia ter feito isso, podia ter feito aquilo. Graças a Deus eu olho para trás, vejo a minha história e vejo, não, cara, era o que tinha que ser. E tô bem realizado e feliz com o que eu conquistei e com o que eu não conquistei também, que foi parte do processo, né? E tu sente falta hoje em dia de fazer alguma coisa assim? Não, cara, não sinto falta. Até de vez em quando eu tô de bobeira, pensando, pô, tem que produzir alguma coisa, tenho um tempo livre do meu trabalho, mas... Família, assim, continua viajando muito?
Queria ficar mais tempo com a família, alguma coisa assim? Gostaria de ficar mais tempo com a família. Eu gosto muito de viajar. Eu entro no avião, eu fico amarradão. E graças a Deus eu vou para muitos lugares bem legais ultimamente. E só que eu tenho refletido muito que essa janela dos 5 aos 15 vai ser um período que vai provavelmente direcionar os próximos 30 anos da minha filha. Sim. Então eu quero estar mais presente, viajar menos e estar mais presente na questão da família, né? Para não... Porque eu acho que de resto eu tô bem satisfeito do que eu conquistei, assim. Qual é a grande diferença entre agora que tu tá dando aula online, né? É uma prescrição de treinamento que tu faz ali. Exato. E aí tu conversa com o cara. Qual é a grande diferença que tu sente do online pro presencial ali? Tu tá com... Cara, o grande lance é a possibilidade de estar conectando com pessoas que tu não estaria conectando em uma rotina. Hoje eu não tenho clientes praticamente brasileiros. Então eu virei uma chave de entender o meu valor para o mercado da vela mundial, que eu sou muito maior que para o mercado da vela brasileira. Então, dos 40 clientes que eu tenho 3 clientes brasileiros. E essa possibilidade do virtual, eu consigo me conectar com pessoas que eu nunca me conectaria. Na pandemia, o Airbnb surgiu um programa de conexões com atletas olímpicos e pessoas. Eu estava em casa, em lockdown, eu comecei a oferecer rotinas de treinamento, rotinas de experiência com atleta olímpico. Então a gente conversava, fazia algum workout com a pessoa, conectei com gente de Singapura, dos Estados Unidos, do Canadá, Lituânia. Cara, foi muito legal. E aí surgiu a ideia de eu criar algo ligado à minha carreira. Então, por que não eu abrir o meu Instagram e falar, pô, quer ter aula comigo? Eu faço um coach virtual. E o caminho, eu não tenho uma aula pronta, é esse bate-papo aqui. A pessoa tem uma fraqueza no jogo dela, mostra uns vídeos e começamos a desenvolver o tema. E graças a Deus está indo muito bem, sem ter funcionário, sem pagar condomínio, sem pagar aluguel, tô de casa, colhendo os frutos de uma vida que foi muito difícil, sabendo usar meu nome. E se falasse isso para mim há 2 anos atrás, eu nunca ia ter a mudança na pandemia nesse sentido. A capacidade de ver isso, né? A pandemia trouxe isso. Porra, e hoje tô feliz, tô em casa com a minha família. E aí vou competir, tenho uns parceiros, graças a Deus os meus resultados me proporcionaram, tenho o apoio de uma Bolsa Atleta municipal e federal, tenho apoiadores, tenho o clube que eu represento, o Yacht Club. Então eu tô navegando no meu meio ainda, com o meu background de ser um cara que se cuida bem, e quem sabe mais uma Olimpíada aí com 44 anos, imagina. Vai ser algo muito top. Você falou lá que você fez pelo Exército, pela Marinha. Você não sei nem como expressar isso, mas tu, uma vez que é do Exército, da Marinha, tu vai ser sempre Exército, Marinha, não é? Assim funciona ou não? Não. Tu não se aposenta pelo Exército, pela Marinha? Não, ele é um programa que é que nem quando tem que tem dentista, tem médico, o cara não quer servir quando faz 18, ele pode falar, quando eu me formar, eu posso vir trabalhar aqui depois. Então é um programa temporário de 7 anos, terminou aquela carreira, tu não tem mais vínculo com nenhum, tu não pode pedir aposentadoria, tu não tem INSS e tal. Então é aquele período de 7 anos e... Porque vários atletas que eu até estava vendo na última Olimpíada Digital, que representavam o Exército Brasileiro, a Marinha, a Aeronáutica, né? Vários. Até que teve a polêmica que eles... Da continência. Assim, da continência. E eu tinha lido alguma coisa sobre isso, que parecia que eles se aposentavam pelo... Não se aposenta. Esse era o... E até no começo, assim, quando os atletas chegavam para treinar lá no Cefam, que era o treinamento da Marinha, muito dos soldados, dos marinheiros que estão lá, já estão há muitos anos, cabos, e tu chega com uma patente maior. E os caras, era bem difícil assim no começo, até os caras já chegam e entram pela janela e tal. Sim. Mas é um background que o cara traz um resultado que tu tá oferecendo pra Marinha alguma coisa por um período pequeno, não é uma carreira que tu vai poder se aposentar e ter outras regalias. Mais uma perguntinha aqui, agora a pergunta do Thiago. Por que uma cidade como Florianópolis, com diversas praias e estrutura, não revela mais velejadores?
Eu já tenho uma resposta. Porque o mindset do Bruninho, né? A determinação, a disciplina, é como tu falou até agora. Eu acho que isso foi uma grande diferença na tua carreira, na tua vida, nos teus resultados, né? Vamos ouvir agora aí a explicação. Cara, e eu acho que a tendência é cada vez menos, cara. Hoje em dia a gente tem... Eu tento trabalhar com a minha filha, a gente tem muita ansiedade em resultados rápidos pelo mundo que a gente vive. Então, a geração que é a comida rápida do iFood, que é o Uber na porta, a gente está acostumado desse jeito, né? Não é nem culpa da geração, mas está sendo moldada. Então, não sabe que, pô, principalmente no esporte... É um processo, é continuidade. Um dos princípios do treinamento esportivo, o principal deles, na minha opinião, é a continuidade. E a continuidade nada mais é que o tempo que vai dar o resultado. Então, não revela porque, apesar de a gente ser uma ilha, não ter uma tradição de fomento ao esporte de órgãos governamentais. Ter apenas um clube e o clube é fechado, né? E como a gente falou, é um esporte que acaba sendo caro para performance, mas é um esporte que ele é muito... não é caro. Se tu quiser ter um lazer, quiser ter um barquinho na praia, com R$1.000 tu compra um barquinho jogado, vai lá, arruma 2.000. E é um esporte muito inclusivo, como o beach tênis, como o crossfit, outros esportes, porque tu tem a tua liberdade, qualquer um pode fazer... Lógico, sempre entendendo dos riscos que o esporte pode trazer. Então eu vou ver já com colete salva-vidas, eu vou ver a previsão do tempo, eu não vou ficar longe e vai se divertir tanto quanto, mas a nível de performance eu não vejo muita gente vindo não. Tu já desenvolveu projetos sociais, né? Eu lembro, durante esse tempo todo junto, legal, né? É verdade, tive um projeto social, era na Escola do Marco, a Prefeitura de São José, com uma UCIP, a gente pegava a molecada, tinha aula de marcenaria, tinha a aula de música e a aula da vela, então era um contraturno da própria escola. Foi um projeto que ficou aí 1 ano e meio, 2, só que ele cresceu tanto que a gente acabou indo para a Marinha, e aí os promotores de justiça pediram para a gente começar a receber menores infratores. Então eles tinham carpintaria naval, tinha a Junior Achievement dando aula de empreendedorismo, foi muito bacana. Só que aí começou o projeto a tomar mais corpo, foi bem naquela época ali, 2013, 14, onde eu comecei a empreender, tomar muita coisa achando que eu podia lidar. E eu falei, cara, não consigo mais. E eu saí da frente do projeto e aí não tinha mais ninguém para encabeçar e eu acabei também largando essa parte social, tinha até esquecido. E o teu lado empreendedor agora tá para desenvolver as tuas coisas pessoais mais, assim? Eu entendi na minha carreira que eu tenho a minha forma de pensar, a minha intensidade e a minha vida é o esporte. Então, se eu empreender, eu vou empreender com o esporte, onde eu consiga estar vinculado à rotina do dia a dia. Então, fui muito... já tive, como eu falei, uma videolocadora, tive um cowork que na pandemia acabei fechando, era um cowork que tinha para mulheres e crianças, então tinha fisioterapia, tinha pedagogia, tinha salas para mulherada, tinha um cowork que a mulherada podia ficar trabalhando enquanto a criança estava ali, só que não era minha praia, e aí a pandemia mostrou isso, e hoje eu entendo que se eu empreender, eu vou empreender muito mais no esporte enquanto eu estiver competindo e estando nessa vibe, mas eu sou um empreendedor nato e eu vou tentar empreender sempre ligado ao esporte. Fala um pouquinho aí da tua academia, né? Do teu centro de treinamento ali, que tu montou ali velho na casa dos teus pais, né? Tua antiga casa, um lugar que é bem legal, né? Tem a tua cara. É um espaço que foi fruto do cowork, a gente fechou, era uma casa da minha família, daí a minha mãe acabou indo morar lá, uma casa menor que meu pai faleceu. E eu acabei abrindo o Olympic Training, um espaço que não é comercial, é só para amigos treinar. Então eu treino ali e alguns amigos vão treinar comigo. E é meu laboratório. Agora eu me formando, tenho feito vários estudos, estou desenvolvendo produtos e técnicas para... Agora, no final do ano, eu me formando, eu tendo o meu CREF, eu poder ser até o responsável técnico desse projeto. Então...
o estudo, o conhecimento, ele te leva para horizontes que o cara nunca esperaria, né? Então hoje eu tô treinando muito bem e tô muito contente com o espaço. O espaço tá aberto para amigos de treinar e te convido para aparecer lá. Ele quer me quebrar lá. Não tem mais esse ritmo todo, hein, Danilo? Pelo amor de Deus. Chula, pra gente ir finalizando assim, primeiro uma pergunta que eu tenho, não sei se o Danilo também vai querer outra. Qual é hoje a tua motivação? O que te motiva? O que faz com que o Bruno Fontes, atleta, coach, pai, qual é a tua meta? O que tu tá pensando em focar ali, que é o que tu quer nesse momento, assim? Cara, a minha grande motivação é deixar um legado para minha filha, cara. Hoje eu já, como atleta, quando eu virei a página de ser atleta, de ser técnico, eu falei, cara, já conquistei tudo que eu precisava. Hoje eu quero deixar experiências que deixem a minha filha, que é a continuidade do meu nome, mais forte, mais preparada para a vida, né? Não quero deixar dinheiro para ela, não quero deixar bens, eu quero deixar referências que formem ela melhor. É um negócio que eu venho pensando muito, até a pergunta da família, de viajar e tal. Então o que me motiva hoje é estar forte, não ter medo de viver. Quando a pandemia chegar, eu ter minha saúde e falar, cara, pode acontecer o que acontecer, não vou ficar nessa de eu tenho que me vacinar, eu tenho que ficar em casa. Não, eu vou seguir vivendo, vou seguir respeitando as coisas que acontecem, mas sendo um exemplo para minha filha, para que quando ela esteja maior, ela siga em frente. Essa é a minha grande motivação. Eu não tenho ego de, mais uma Olimpíada, não, mais isso, mais dinheiro. Não, cara, graças a Deus eu tô com 42, eu acho que eu conquistei muita coisa, tô realizado, mas hoje eu vivo pela minha família e pela minha filha. Bruninho, onde é que as pessoas podem te encontrar, cara? Assim, Instagram? Cara, eu vivo diariamente pelo trabalho na mídia social, no Instagram, então é Bruno Fontes Oficial. É só entrar por ali que depois tem as outras, TikTok, Facebook, YouTube, mas... Tu não dança lá no TikTok, não? Não, vai estar tudo marcado depois. No vídeo. Vai marcar no vídeo. Eu só reposto tudo que eu posto no Instagram, eu tento estar repostando em outras mídias para não ficar refém de uma mídia só, né? Sim. Então, mas o Instagram, ele é a minha ferramenta de trabalho hoje em dia, uma ferramenta gratuita que eu tento trabalhar da melhor maneira possível, né? Então, as pessoas que estiverem procurando, querem saber mais sobre a tua consultoria online, né, os teus treinamentos pelo Instagram ali, eles conseguem estar tendo acesso ali, falando contigo. Até porque o Bruninho é uma pessoa que ele mesmo toca o Instagram, né? Então, a gente fala, às vezes tem um cara que pede para as pessoas virem em contato, mas nem sempre é a pessoa que está no dia a dia ali mexendo, né? E Exato. O Bruninho sempre gostou, né, cara? Sempre amou isso aí, né? Para mim foi uma transição fácil, a mídia social, porque eu sempre fui o meu marqueteiro da minha carreira. Então, eu sempre soube ir atrás de patrocínio e tal. E isso eu acho que eu tenho um passo à frente do pessoal do meu meio, que não é muito na mídia social, e eu sou um cara que sou bem ativo e me dá oportunidades, né? Danilão, era isso? Fechado. Muito legal o papo. Bruninho, alguma mensagem, alguma coisa para o cara que está, de repente, querendo começar na vela ou começar em qualquer esporte, né? Que recado tu pode deixar para essa pessoa, para essa criança ou jovem que está querendo ir para esse lado do esporte, assim? Cara, independente do esporte que for, praticar atividade física. Atividade física, ela é saúde, ela é confiança, ela te dá valores que vão ajudar em qualquer área, e entender que o esporte ele vai dar a possibilidade de tu ter frustrações que vão te deixar mais forte e tu vai enfrentar a vida mais leve. E desejar bons ventos e we don't stop, seguimos em frente. Não mimimi. Não mimimi. Então é isso. Cara, turma, agradecer mais uma vez, né, a presença do Bruno aqui. Foi uma felicidade muito grande, né? A gente estava conversando algumas semanas, vamos montar a agenda, vamos chamar. Na hora eu falei assim, vamos chamar o meu amigo então, Bruninho. E, cara, agradecer de novo, Chuleta, é um prazer te ter aqui, tu sabe da nossa amizade de muito tempo, né? A gente já fez as viagens juntos, se divertimos, né? Já te carreguei muito no futebol. Mas é isso. Galera, o Danilão vai dar um recado agora, tá? O que tem que fazer? Agradecer ao Bruno também, obrigado, Bruno, por ter participado. Agradecer de novo a todos que participaram. Galera, quem tá gostando do nosso projeto, se inscreve no nosso canal lá, Se Tu Diz.
De preferência dá um like lá, fazer que nem meu filho. Se inscreve e dá um like lá. E é isso daí. E obrigado para quem tá... Os feedbacks estão bem bons, né? Sim, muito Todo legal. mundo sempre gostando, conversando com a gente sobre. E vamos lá. Trazer bastante assunto assim que o pessoal tá pedindo. Vamos ver se a gente consegue ajudar todo mundo. Não é ajudar todo mundo, mas... Pô, todo mundo que eu converso na rua... Pô, tu pode levar tal cara. Pô, tu leva tal cara. Mas Nós vamos tentar, não é fácil, mas vamos tentar devagarzinho trazendo... já mudamos o assunto, né? Mudamos um pouco o assunto já. E deixar o meu beijo para Paola, né? E para Clarinha. E agradecer, né? E vamos se encontrar mais aí, né? É isso aí, obrigado pela oportunidade e bons ventos a todo mundo. Valeu. Se perder o leme, não perca o rumo. Boa. Valeu, turma. Obrigado, até a próxima aí.